De volta para uma conversa de peso, hoje com o nosso tabelião, Carlos Luiz Poisel. E aí me parece fechou um ciclo muito importante na sua vida, que permeou toda a sua vida, que lhe deu grande parte do destaque e do reconhecimento que o senhor tem até hoje, né? Participou da União Internacional de Tabeliães, né? Vários livros escritos, livros técnicos escritos, alguns também traduzidos para outras línguas, né? Para o espanhol, para o francês, para o alemão, livros lá desde os anos 70 aqui, falando sobre aquisição de imóveis rurais, falando sobre o exercício da profissão, Testemunho de Verdade, Lições de um Notário, por Sérgio Antônio Fabrias, editor, né? Mas quero falar sobre esses dois livros aqui, que aí já são livros que contam grande parte da vida mesmo, que se confunde diretamente com a história da nossa cidade. O Amigos, né? Que é um livro quase autobiográfico, mas não, né? Mas que com certeza carrega muito de tudo isso que a gente já falou. E o Na Mala do Tabelião, que aí parece que é um conjunto de crônicas e conta um pouco das suas andanças pela região e mundo afora. É isso? Devo dizer um assunto muito pessoal, que desde menino, ainda menino de escola secundária, eu tinha muita facilidade para escrever e achei que o meu futuro seria o de escritor, que era um dom natural que me foi concedido, né? Mas a vida me levou para outros caminhos, que depois de casado e ter filhos se tem responsabilidade que exige um apoio material, tem que se ganhar dinheiro para sustentar a família. E escritor de interior, se ele não tem apoio de grandes editoras ou patrocínio de outras, não pode viver da escrita. Então, esta minha vocação, vamos dizer, ela ficou adormecida. Claro que no exercício diário da minha profissão era o que eu mais fazia, era escrever, né? Mas não era uma literatura como arte, né? Era uma literatura profissional. Mas nunca deixei de pensar em um dia contar as minhas vivências num livro que também contasse como era o sistema de vida que eu vivi na época, que quando não é escrito ele se perde na memória, é esquecido. Então, depois de aposentado, eu me dediquei a juntar as minhas lembranças de vida junto com pesquisas que eu fazia na imprensa e escrever um livro que agradável de ler, que era um romance em que pessoas de ficção interagem com pessoas reais e surgiu um romance que se chama Amigos. É este aqui. E foi lançado em 2001. Eu levei 10 anos para escrever este livro. Claro que não escrevia todos os dias, mas custou-me uma pesquisa que eu tenho mais de 1000 anotações para guardar o rigor científico histórico de Novo Hamburgo na época. Essas 1000 anotações não viram um outro livro? Um livro puramente de história, talvez? Sim, eu tinha outros planos, mas esse não vou realizar mais. Que ele conta principalmente o desenvolvimento da indústria do calçado. Mas deixei guardadas, essas anotações bem guardadas. E ainda tinha a ideia de também escrever algo semelhante sobre a indústria de curtumes, que é diferente da de calçados. E outra que me veio depois, a ideia de escrever sobre os agentes de exportação de calçados. Mas isto seria uma obra muito delicada de ser escrita. Esta eu abandonei definitivamente. O senhor fala porque isso está diretamente ligado à grande riqueza que foi gerada para algumas pessoas da nossa região, né? Essa foi a grande alavancagem de Novo Hamburgo da região, né? Foi impressionante o que eu vivi na época. E aí talvez tenha coisas que não sejam tão bonitas mas de contar. Só o que eu conto de uma forma romanceada sobre a indústria de calçados é fidedigno. Perfeito. É pena que os industriais
não a patrocinaram, porque ela está esgotada a obra. Sim, mas eu não vou mais pôr dinheiro nisto, porque ela merece, outras pessoas me dizem isso, mereceria uma segunda edição. Pode ser que com este programa alguém se avive a custear Eu uma acho que as segunda pessoas que não edição leram deste primeiro devem ler e a partir daí sim, eu acho Porque que... todas as pessoas que o leram, principalmente pessoas de mais idade, que viveram também parte desta época, né, elogiam muito o livro, que foi das coisas melhores que já leram na vida. Eu tenho isto documentado no meu arquivo. Maravilha. Então é um dos meus orgulhos. Eu peco por orgulho, né, mas tem motivo por ser garboso. este livro. Tem motivo para ser garboso. Também escrevi na época, uma certa época, umas crônicas publicadas no jornal NH, que eu resolvi depois reunir junto com umas lembranças de viagem. Saiu um livro divertido aí, ilustrado pelo Tacho, um grande desenhista, por sinal, né? E que também as pessoas gostaram de ler, que são impressões de viagem, algumas muito divertidas. Por exemplo? Muitos exemplos. Conta uma história que foi bem divertida. Uma história que eu vivi, por exemplo, que eu inventei, que eu fazia viagens para assistir reuniões do Conselho Permanente da União Internacional do Notariado, que eram realizadas sempre em lugares distintos. Uma dessas reuniões foi em Istambul. Então, a minha mulher, eu sou viúvo, ela já faleceu, a Dalila, ela era assídua leitora de Agatha Christie, com seus livros policiais, e um desses livros, isso está mencionado nesse livro, um desses livros fala de um assassinato no Expresso do Oriente. E ela sempre sonhava em um dia viajar nesse trem famoso, Expresso do Oriente, que nos começos saía de Istambul. Então eu inventei, como eu ia para Istambul, propiciar isso à minha mulher, uma viagem no Expresso do Oriente. Maravilha. Só que, atualmente, esse trem foi todo restaurado, né, como era nos começos do século passado, e é um trem turístico, né? Tem que se fazer reserva com muita antecedência para obter lugar nesse trem. Ele vai de Veneza a Londres. Então, tinha um interregno entre minha reunião de Istambul e pegar esse trem em Veneza. Então, resolvi, antes de ir a Veneza, conhecer Budapeste, na Hungria. E de lá eu fui de trem, no trem comum, de Budapeste para Veneza, e aconteceu um fato interessante. Eu não achava minha passagem do trem. E o chefe de trem, então, disse que eu teria de desembarcar lá nos Alpes, no meio da neve, porque eu não tinha passagem. Não vou contar mais, o pessoal que vai ler. Mas foi muito, muito interessante. Este episódio eu conto com detalhes. Bom, agora a gente tem que saber como é que é. Agora as pessoas vão querer saber como é que é o final dessa história. O senhor fez uma recuperação do prédio, da Sociedade Frozen e da sede social especialmente. Esse foi meu último escrito. Está carecendo ainda de uma revisão, você está me falando. Sim, né? Eu vou ter a honra de ser um dos primeiros a ler toda ela, é isso então? Sim, é verdade. Desde já, muito obrigado pela distinção. Como é que é a vida com tantas histórias para contar aos 89 anos? O senhor se reconhece cidadão de Novo Hamburgo, dessa Novo Hamburgo que a gente tem hoje? Olha, Novo Hamburgo agora é uma cidade com muitos problemas, por causa da violência, principalmente, né? E também o espírito comunitário está diferente hoje. Isto eu observo na administração, na política. Eu vivi os tempos em que os administradores faziam aquilo com espírito público acentuado, sem visar ganhos materiais. Hoje isso mudou muito. Hoje os políticos são profissionais. Então, esta é uma grande diferença que se nota no meu tempo. E isto não é só em Novo Hamburgo, isto é no Brasil inteiro. Há um descuido
com o que um político deve fazer em benefício do povo, que muito tempo ele despende na atividade em seu próprio benefício. Isto, no meu tempo de moço, era diferente. Nós temos, por exemplo, só um exemplo que eu li ainda ontem, o que é gasto na administração pública federal nos tais cartões de crédito corporativos. É um absurdo. É uma imoralidade. É um absurdo. Isto é uma pena. Nosso Brasil não merecia ter políticos melhores, com mais elevado espírito público. Este é um dos sentimentos de pesar que eu tenho na minha velhice. Eu lembro quando foi, depois da ditadura de Getúlio Vargas, quando voltou-se a eleger os administradores da primeira Câmara de Vereadores na década de 1940, foi em 48, os vereadores trabalhavam de graça, não recebiam nada e trabalhavam muito. Elaboraram a Carta de Novo Hamburgo, né? Que seria a Constituição hoje, a lei orgânica da cidade de Novo Hamburgo, pessoas de destaque que despenderam muito do seu tempo, inclusive de seu dinheiro, em benefício da população. Hoje não se vê mais isso. Eu, na época, eu era jornalista, e como jornalista assistia às sessões da Câmara de Vereadores e as reproduzia no meu jornal. Era muito diferente. Eu tenho medo de errar por omissão, mas tínhamos vereadores assim, num destaque extraordinário, como Rui Noronha Pai, Plínio Alino de Moura, Alfredo Marotsky, né? Luiz Oswaldo Bender. Eram pessoas que se dedicavam com todos os seus conhecimentos em benefício público, não em benefício pessoal. A única coisa que surgiu com o tempo eram os vereadores que tinham vindo de Lomba Grande, davam então uma ajuda de custo para eles poderem vir de ônibus de Lomba Grande assistir às reuniões. É muito diferente do como era no meu tempo. O que o senhor está fazendo da vida hoje? Já disse que eu não tem continuo planos para o futuro, ligado né? à minha antiga profissão através de discussões na internet. O senhor é um homem da internet hoje. Vive a internet. Não, internet, principalmente dos e-mails, né, das comunicações. Certo. Eu não tenho essas outras coisas, como é que chamam aí, né, que eu nem sei os nomes. Mas eu estou ligado no computador diariamente, mantendo contato com tabeliões de todo o país, que expõem suas dúvidas técnicas e eu dou os meus palpites, né, de como resolvê-las. Isto é o meu hobby e acho que é útil ainda. E um hobby encontrar os amigos ainda também, né? Faço grandes novos conhecimentos. Coisa boa. Eu sinto muito ter que terminar esse programa, porque a gente tem histórias que a gente nem de longe chegou, né, encostar nelas, e que fazem parte da nossa história e que muitas delas nunca foram contadas. Então, desde já fica o convite para o senhor retornar com a gente aqui, para a gente continuar contando um pouquinho da sua história e muito da nossa história de Novo Hamburgo. Foi um grande prazer, uma grande alegria receber a minha história pessoal não tem importância, mas a história de Novo Hamburgo é muito interessante. Como esta cidade veio do nada e é essa potência econômica que é hoje. Tento judiar dela, mas a gente não deixa. Com os grandes defeitos que tem hoje. Com todas as suas discrepâncias e idiosincrasias. Né? O que é uma pena. Uma pena. Seu Poison, foi um grande prazer receber o senhor. Prazer recíproco. E por favor, né, fique com a gente por muitos e muitos anos para poder continuar. Espero que sim. Nós todos queremos muito isso. Com essa vitalidade, com essa energia. Hoje chegou aqui subindo escada, não quis nem sentar depois de subir escada, né? E com essa memória e essa cabeça maravilhosa. Muito obrigado pelo carinho. Eu que agradeço. Hoje, numa conversa de peso com sempre tabelião de Novo Hamburgo, nosso amigo
Carlos Luiz Poisel. Continue agora com a programação da nossa Vale TV e da nossa rede Comunidade Televisão. Yeah.